Oi pessoal, tudo bem? Como estamos? Hoje nós iremos trabalhar com vocês, mais uma videoaula. Estamos de volta aí com essa outra videoaula que nós vamos trabalhar hoje a diferença entre lenda e mito. Vamos trabalhar para que nós possamos observar qual é a diferença que existe entre lenda e mito. Então, para começarmos, muito prazer, sou Carlos Santos e nossa aula de hoje vai ser sobre lendas e mitos. Então, é importante que nós compreendamos que, para que nós possamos entender sobre lendas e mitos, nós podemos partir do princípio do folclore. O que é folclore? Folclore é um gênero de cultura de origem popular, e que constitui os costumes e tradições populares, transmitidos de geração em geração. Então, isso vai ocorrendo que um acontecimento vai passando de geração para geração e acaba virando aí folclore. O termo folclore é um termo neológico, um neologismo. Foi uma criação que foi colocada em 1846 pelo arqueólogo Ambrose Merton, um pseudônimo de William Jones Thoms, e usado em uma carta endereçada à revista The Athenaeum, de Londres, onde o vocábulo da língua inglesa, folk, e lore, é o povo e saber. Então, o povo e o saber são a junção desses dois radicais aí, formam aí o que nós entendemos por tradição de um povo, ok? Então, partindo desse princípio, vamos lá apresentar o que nós podemos falar sobre lendas e mitos. Não raro os termos mito e lenda são empregados erroneamente como sinônimos. Isso é um grande detalhe. Então, hora e vez, lenda e mito são tratados como se tivessem significados semelhantes. Embora os dois tenham uma relação e possuem elementos comuns, fazendo parte da tradição oral dos povos, são manifestações diferentes, se manifestam de maneira diferente. E nós vamos ver justamente essa diferença hoje, ok? Então, tanto o mito como a lenda, eles são narrações que contam ou explicam determinados episódios históricos religiosos de uma determinada comunidade. Porém, existem diferenças entre os dois, ok? Então, nós podemos observar que os mitos é uma narração de caráter fantástico, normalmente protagonizado por personagens sobrenaturais e heróicos, sendo usado para explicar fatos de uma realidade e fenômenos naturais, que não eram compreendidos pelos povos antigos. Então, esses fatos, essas coisas sobrenaturais que ocorriam, ou fenômenos naturais que ocorriam, não eram compreendidos pelos povos, então chamava de mitos, ok? Então, a origem do mito no mundo, ela vai ocorrer, esse tipo de narração procura explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma comunidade ou uma civilização. Com a utilização de simbologias, as personagens sobrenaturais, deuses e heróis misturados a fatos reais, eles acabam caracterizando ou dando características humanas e pessoas que existiram ou existem de fato. Tudo bem? Então, de fato, a origem da lenda, ela vai explicar a origem do mundo, os fenômenos da natureza ou determinados aspectos religiosos vinculados a uma comunidade ou uma civilização, Então, com a utilização dessa simbologia, personagens sobrenaturais, deuses e heróis misturados a fatos reais, isso é uma mistura, essa coisa uma dentro da outra, que são características humanas e pessoas que existem ou existiram de fato, tá bom? Então, assim nós podemos observar algumas características que o mito ele possui. Por exemplo, possui caráter explicativo ou simbólico, busca explicar a origem do mundo e dos deuses, do mundo, do homem, e por meio de personagem como deuses ou semideuses. Então você vai observando, por exemplo, você tem o grande Hércules, que nós podemos observar aí, é uma explicação de um semideus, digamos assim. Explica a realidade por meio de suas histórias sagradas,
que não possuem embasamento para serem aceitas como verdades. Esse é o grande detalhe, você verificar, por exemplo, um Excalibur, por exemplo, você dizer que é uma realidade, né? Então, virou um mito e por isso explica a realidade por meio de suas histórias sagradas que não possuem embasamento para serem aceitas como verdade. Então, também podemos observar que a mitologia agrupa todos os mitos, né, de uma determinada comunidade ou civilização. Dentre os mitos mais populares estão a Caixa de Pandora, os mitos dos deuses que deram nome aos planetas do Sistema Solar e o mito da Excalibur, né, que é super conhecido esse mito, né, através dos Cavaleiros da Távola Redonda, especificamente, o Rei Arthur, né, e o Cavaleiro da Távola Redonda. Então aí, a partir daí, você percebe que a mitologia, ela agrupa, é o estudo dos mitos, né? Então agrupa todos os mitos de uma determinada comunidade ou civilização. Então, quando nós estamos estudando a mitologia, estamos estudando esse agrupamento ou esses vários mitos que existem dentro de uma comunidade. Tudo bem? Então, já as lendas, por sua vez, as lendas são relatos folclóricos, né, transmitidos oralmente, com o objetivo de explicar acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. As histórias são fantásticas e são criados com elementos ficção, ou elementos de ficção que podem ser baseados em algum acontecimento histórico, tá? Então, as lendas, elas são contadas ao longo do tempo e podem ser modificadas pela imaginação das pessoas, e por este motivo, uma mesma lenda pode ser diferente entre uma população e outra. Ela vai se adaptando às circunstâncias de cada comunidade, que essa é a diferença do mito, né? O mito, ele vai passando, não se adequa a uma determinada comunidade ou uma determinada população. Já a lenda, ela tem essa adequação, tá bom? Então, a explicação das lendas ou dos mitos nos acontecimentos históricos, este tipo de narração costuma servir para explicar algum acontecimento histórico ou de uma determinada comunidade. Também possui um caráter literário e existem livros com esse tipo de histórias, né? Então você tem aí algumas características das lendas, ocorre a mescla da realidade dos fatos com fantasias ou ficção, faz parte da tradição oral, os fatos reais e históricos servem como suporte às histórias, por serem repassadas oralmente, sofrem mudanças ao longo do tempo. Esse é o detalhe, essas mudanças devido às suas modificações no espaço, aí também sofre mudança no tempo. Tudo bem? Então, podemos ter como exemplo a lenda do Cavaleiro de Troia, que é um exemplo universal deste tipo de narração. No Brasil, nós podemos citar aí as lendas da Cuca, do Saci Pererê, do Curupira, ou do Caipora, a Mula Sem Cabeça, Boitatá, a Pisadeira. São lendas que podemos encontrar aqui narradas no Brasil. Tá ok? Então aí, eu trouxe um pouquinho da lenda do Boitatá, numa lenda do sul do Brasil. A explicação para o surgimento da cobra de fogo está relacionada ao dilúvio, aquela história bíblica que fala sobre a chuva que durou 40 dias e 40 noites, que após o dilúvio, muitos animais morreram, e as cobras, elas ficaram rindo, felizes, pois havia alimento e abundância, né? Como castigo, a barriga delas começou a pegar fogo, iluminando todo o corpo. Então, essa é a lenda do Boitatá, né? Engraçado que nós podemos ver aí que nós não estamos num dilúvio, mas estamos numa pandemia, né? E parece até pessoas que parecem o Boitatá, tá? Vamos lá. Lobisomem. O lobisomem é uma lenda que no Brasil, principalmente no sertão, a lenda ganhou várias versões. Em alguns locais, dizem que o 7º filho, homem, de uma sucessão de filhos do mesmo sexo, pode transformar-se em lobisomem. Isso o 7º filho. Você tem 6 filhos homens, o 7º, se for tudo homem, o 7º viraria lobisomem. Isso é em uma determinada região do Brasil. Em outras regiões, dizem que se uma mãe tiver 6 filhas, mulheres, e o 7º for homem,
este se transformará em lobisomem. Existem também as versões que falam que se um filho não for batizado, poderá se transformar em lobisomem. Então, isso aí são as várias versões, ou as várias formas de você contar uma lenda de um tempo para o outro, né? Como é de maneira oral, ela vai se transformando, se diluindo, né, de acordo com cada comunidade. Bom, Iara, de acordo com a lenda de origem indígena, Iara é uma linda sereia, corpo de mulher da cintura para cima e de peixe da cintura para baixo, morena de cabelos negros e olhos castanhos. Então, belíssima Iara, a sereia. Então, essa é uma lenda também. Então, esse tipo de lendas e mitos que existem no mundo, eles nos ajudam a compreender, né, as narrativas de cunho oral e que vai passando de geração para geração. Constrói heróis e constrói mitos, constrói lendas e constrói até narrativas fantásticas. Tá ok? Então esse só foi o site visitado para tratar dessa aula. Eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem participado dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Então curtam, na próxima aula nos encontramos. Vamos falar um pouco mais sobre outro gênero narrativo chamado e-mail. Um grande abraço e até a próxima aula.